Salve, salve, meu povo querido da OAB, minhas guerreiras, meus guerreiros. Estamos começando mais um podcast para você que está na batalha, enfrentando aí essa preparação para o exame de ordem. Tanto para quem vai fazer o 41, que a prova já é no mês que vem, a prova objetiva, e também para quem está aí na expectativa do resultado final. Tivemos o resultado preliminar, não é? Já do exame número 40. Então, para vocês, hoje mais um podcast, sejam todos e todas bem-vindos. Espalhe esse vídeo, curte, compartilha, porque hoje temos um bate-papo muito bacana com a professora Alessandra Mara. A gente sempre faz essa conversa com os professores que estão chegando aqui na casa, que estão começando sua trajetória, entrando para a família do SES. E nós vamos dar as boas-vindas agora para a professora Alessandra Mara, ela que é responsável pela preparação de vocês em Direito Administrativo aqui no SES OAB. Professora Alessandra, muito obrigado desde já por participar do nosso bate-papo. Seja bem-vinda. Muito obrigada, eu que agradeço a oportunidade, Jove. Tivemos um contato muito bacana aqui, recentemente, que foi naquela revisão de véspera para a primeira fase do 40º exame de ordem. A senhora já estreou ali com o pé direito, saudando os alunos, fazendo essa interação, e eu queria que a senhora contasse um pouquinho para a gente da sua trajetória, como é que a senhora adentrou no mundo do direito, como é que depois se tornou professora para dividir o que sabe aí com os seus alunos. Conte para a gente um pouquinho aí do início da sua história, professora. Jove, eu acredito muito que a gente precisa trabalhar com paixão. E desde que eu sou pequena, sabe, era pequenininha lá, né, aqui em Belo Horizonte, sou de BH, eu sempre quis trabalhar com algo que eu pudesse fazer o mundo melhor. Eu lembro que quando eu era criança eu fazia redações assim, como que eu posso trazer um mundo mais justo, um mundo melhor, trazer mais alegria para as pessoas. E eu descobri a minha paixão no ensino médio. Os meus colegas tinham muita dificuldade em gramática. E eu era muito tímida, sabe, Jove? Não era igual Sei. você, que é super extrovertido, com essa energia maravilhosa que você tem, que eu fiquei encantada Obrigado, no professor, dia que eu obrigado. tive aí. Eu era muito, muito tímida, não falava nada. Mas quando os meus colegas ficavam nervosos na véspera da prova de português, eu sentava no recreio e começava a dar umas dicas para um, para outro. E quando eu via na véspera de prova, eu estava no recreio, tinha aquele tanto de gente ouvindo eu falar sobre gramática, análise sintática, oração, aquela parte toda. E eu me via naquilo, eu me via apaixonada com aquilo, sabe? Escolhi fazer o direito e logo que eu entrei na faculdade, naquela época era possível, tinha uma carga horária grande de português, eu comecei a dar aula de português para o ensino médio, que foi o que custeou minha faculdade. Foi dando aula de português para o ensino fundamental também, básica, durante a faculdade que eu consegui pagar a minha faculdade. E eu me apaixonei tanto com o dar aula e com o direito, que logo que eu me formei, Jove, e eu formei em 2000, então não tenho vergonha de falar, são 24 anos de formada. 3 meses depois, eu já fui chamada para dar aula em um cursinho, porque eu já tinha essa trajetória de português aqui em Belo Horizonte. E apaixonei durante a graduação pelo direito administrativo. E ali eu comecei a dar aula de português, de direito, saí da escola, né? Comecei a dar aula de direito, isso foi em 2001 e nunca mais parei. Então, durante esse tempo, eu dei aula para cursos preparatórios para concursos, para a OAB e para graduação e pós-graduação no direito constitucional, administrativo e ética. Nesse meio tempo, eu fiz um mestrado em direito administrativo, escrevi várias obras e artigos, fiz 3 pós-graduações, já estou aí fazendo doutorado, caminhando com doutorado, mas sempre estudando e aprofundando no direito administrativo. Durante esse tempo também fui servidora pública, cheguei a pedir exoneração para me dedicar à docência, sempre advoguei, sempre tive aí os processos de advocacia e comecei a trabalhar com gestão educacional em 2005. E também estou nessa parte até hoje. Então, ser professora e ser professora de direito é a minha paixão, Júlio. Como é e que a o que senhora... mais me encanta nisso é um dia igual ontem.
Um dia igual ontem, eu recebi aqui, a Amanda está lá no grupo, né? A Amanda que estava aqui com a Dos gente. aprovados, né? Vários depoimentos. E dos alunos falando assim, professora, você foi um anjo, você caiu do céu, depois de tentar não sei quantas vezes eu consegui. Porque não é só o conteúdo, não é só o direito administrativo. O direito administrativo é a melhor matéria de todas, Jove. Então, a partir de agora, viu, Jove? Nós estamos combinando aqui que você vai falar Certo. com os OABeiros, que o direito administrativo é a melhor de todas. Não faça cara para mim, não. E não é para falar para o Renato que é trabalho, não. É o direito administrativo. Tenha tá? certeza, sempre que eu estiver conversando com a senhora, a melhor vai ser direito administrativo. É desse jeito, tá vendo, né? Mas não é só isso. É o conseguir estudar com essa dedicação, com propósito. Então, assim, quando o Renato me convidou para vir para a família SES, no final do ano, eu comecei com ética e integridade, e depois fui para o administrativo, eu já tinha essa trajetória com o administrativo, mas eu me apaixonei pela proposta, pelo SES, pela família que é o SES. Você falou do dia que a gente teve aí, eu fiquei muito encantada com a energia de toda a equipe, de professores, administrativa. Tive um acolhimento assim que eu achei sensacional. E os alunos sentem isso. E para quem ainda não é SES, eu convido para vir por SES, porque aqui não é uma coisa só de conteúdo, sabe, Jô? Não, aqui tem esse diferencial, todos os professores têm essa preocupação de ser humano, de acolher, de estar perto do aluno, começando pelo nosso Renato Saraiva, né, que tem essa preocupação tão grande. Então, além do conteúdo, esse projeto é apaixonante. Eu fico muito honrada, orgulhosa e feliz de fazer parte desse projeto. A senhora falou um ponto importante, essa questão além do conteúdo, né? Hoje, para ser aprovado no exame de ordem, é necessário, atenção, hein? Você que está nos vendo agora, que está enfrentando aí essa batalha do exame de ordem, preste atenção nessa pergunta. É apenas o estudo, apenas o conteúdo, é suficiente para ser aprovado, professora? Não. Olha Não aí. porque às vezes você tem o conteúdo. Primeiro que não é impossível saber o conteúdo todo, né, Ju? São 5 anos de faculdade. Isso. E o César até desenvolveu aí o método 40, que já pega os pontos chaves, né, que são mais importantes. Mas não adianta, você pode saber o conteúdo todo. Pode chegar na hora da prova, ficar nervoso, ansioso, dar um branco, ter aquela ansiedade, e não só isso, não saber a forma de estudar. Porque o que a gente percebe muito são pessoas que não têm o norte de estudo e vai gerando uma ansiedade porque ele quer estudar o que ele estudou, viu 5 anos na faculdade, por mais que ele estude sem um direcionamento, sem os professores orientando os pontos que precisam ser revisados, sem esse apoio, ele vai ter muita dificuldade. Então, quando a gente fala aqui da proposta do SES, não é só o conteúdo. Estar aqui com a equipe já direciona o estudo, os pontos que são chaves, a gente tem os vídeos estratégicos, os materiais estratégicos, e esse apoio na metodologia de estudo, no método de estudo e no emocional faz muita diferença. Ah, sim. Todo professor toda vez que a gente conversa, traz à tona essa questão do emocional, né? Como a gente sempre fala, são 5 anos você na luta ali, né, na graduação, e um simples exame, né, em tese, um simples exame ali, uma prova que você vai fazer, é quem vai definir se você vai ser advogado ou não. É como se aqueles 5 anos você corresse o risco de jogá-los fora. A gente sabe que não é verdade, mas também sabe que só sabe quem passa, né, professora? Então esse lado emocional, ele tem um peso muito forte, né? Tem um peso muito forte, que hoje a gente fala em soft skills, né, Júlio? Então, hoje, cada vez mais, e quando a gente pega a DCN do direito, que traz aí a formação dos profissionais do direito, existe essa preocupação também de formar profissionais que saibam o conteúdo, mas que sejam protagonistas, que tenham essas competências e habilidades socioemocionais. Porque eu vou falar para você, a gente está cansado de ver profissionais que às vezes têm um currículo técnico excelente,
mas não consegue ficar numa empresa, não consegue divulgar, porque não tem aquele equilíbrio emocional que é necessário. E aqui no exame de ordem não é diferente. Exato. E eu vou falar uma coisa para quem fez e não foi aprovado. Se você fez e não foi aprovado, isso não mede o profissional que você vai ser. Não, Mas não. se você estudar com estratégia, Isso. você vai alcançar essa rapidez, a carteira, que hoje é um requisito, né, Júlio? Hoje não tem Exato. como, a gente precisa dela para Uhum. conseguir divulgar, precisa ser aprovado, né? Uhum. Você tendo esse suporte, vai ser mais fácil conseguir chegar no objetivo. E assim, a carreira do advogado, né, que você faz a sua faculdade, você quer advogar, eu não sou advogado, lógico, não tenho essa vivência, mas me diga, professora, ela é muito desafiadora, porque você vai ter desafios todos os dias, né? É desafiado quando o cliente lhe traz uma causa e você tem que ir ao judiciário para que o direito dele seja preservado, para que ele consiga ali algo que ele repare algum dano que ele tenha sofrido, ou que você consiga urgentemente uma tutela antecipada para que ele consiga um exame ou a compra de um medicamento, e você está lidando com vida das pessoas. E com uma coisa que é muito básica, que são os direitos da pessoa, a cidadania daquela pessoa. Então não é qualquer um que vai saber lidar com isso. Então você vai ser desafiado todos os dias. Então acho que o aluno que entra na faculdade de Direito, desde o primeiro dia de aula, ele sabe que ele vai ter que enfrentar o exame de ordem e é só o primeiro. E virão outros, inúmeros pela frente. Então esse equilíbrio emocional ligado a você estar sempre aprendendo, sempre buscando formular suas teses, enfim, a briga pelo direito do outro, isso é importante, né, professora? E já deve ser plantado desde a graduação, né? Tem que ser tratado e é uma coisa que precisa ser trabalhada, porque, na verdade, o profissional do direito, hoje, cada vez mais, a gente fala de uma formação de profissionais que busquem meios alternativos de solução de conflitos. Isso hoje é um caminho que tem sido muito discutido, mas tem situações que a gente tem que ir para o litígio, e tem situações que, às vezes, aqui a gente vai ter advogados, né, que por alguma tomada de decisão ali impacta muitas vidas, impacta orçamento. Então, enfim, e nós vamos lidar, na maioria das vezes, com conflito. Conflito entre partes, conflito de interesses, né? Porque senão a gente não seria chamado. Às vezes tem advocacia preventiva, tudo, mas muitas vezes a gente vai lidar com esse conflito. E aí o profissional do direito precisa ter esse equilíbrio emocional de saber ser imparcial, ser ético, saber equilibrar os lados. Às vezes ele vai defender um único lado, mas saber olhar de forma sistêmica do que é melhor ali para a parte, né, para o processo, e ter essa tranquilidade, esse equilíbrio para conduzir profissionalmente. Olha, Jove, eu estava lendo uma pesquisa esses dias e sou professora também de vida e carreira para alunos de primeiro período de graduação. Então, eu dou aula para os alunos que acabaram de chegar na faculdade de Direito e a gente conversa sobre essas habilidades socioemocionais. E tem várias pesquisas que trazem que hoje, até que ainda tem algumas metodologias de contratação que olham as hard skills, que são as competências técnicas. Mas para você se manter no emprego, na empresa, até o sucesso na advocacia, é necessário que tenha essas competências soft skills, que são essas competências socioemocionais. E acho que a primeira grande prova de exercício dessa competência socioemocional é o exame da OAB. Que eu sei que tem muitos alunos que têm medo, têm ressalva, mas você sabe que eu vejo, e eu falo aí como coordenadora de curso de Direito há mais de 15 anos, trabalhando com exame de OAB, esse processo de fazer o exame da OAB, ele traz uma formação para o nosso profissional. Isso leva para a advocacia, né, professora? Leva para a advocacia. Então, você vê que, por exemplo, hoje, eu estava conversando com uma aluna que ontem teve o resultado, né? Ela falou, Alessandra, eu fiz 3 vezes, fiz 2 vezes o penal, agora fiz o administrativo, passei, eu quero advogar nessa área. Mas o processo de estudar para o exame da OAB a tornou uma profissional melhor. Ela se aprofundou, ela treinou ali fazer as questões.
treinou fazer as peças. Então, isso fez parte, treinou o emocional, isso tornou ela acrescentou na formação e eu tenho certeza que ela vai ser uma profissional melhor agora. E o processo não precisa ser doloroso. A gente pode passar por isso de forma leve, de forma tranquila. A OAB não é algo impossível, mas a gente tendo uma ajuda na hora de estudar, com direcionamento, né? Sabendo ali qual o conteúdo, mantendo esse equilíbrio, o aluno vai conseguir êxito, porque ele não está concorrendo com ninguém, é só com ele mesmo, né, Jô? É diferente não tem de uma concorrente, vaga, né? Isso, não tem concorrente, não tem nota. Não tem. Né? A nota, Não por tem exemplo, nota. na segunda fase, não vai estar no seu currículo. Quantas vezes Não você vai. fez a OAB também não vai estar no seu currículo. Então, hoje a gente percebe, né, professora, que o que pode ajudar muito nessa questão do equilíbrio é aquilo que a senhora falou no começo da nossa conversa. O estudo estratégico, não é a quantidade de horas, não é a quantidade de temas, não é a quantidade de questões que você resolve. É o tempo certo, é a questão certa a ser resolvida, não é a quantidade das questões, e sim o tipo das questões, ou seja, os temas a serem abordados. E aí a senhora falou do método 40 pontos, que realmente trabalha isso. Esse estudo estratégico acaba ajudando também na questão de você estar mais equilibrado, porque você vai, aos poucos, passo a passo, adquirindo aquele conteúdo, e isso, de certa forma, professora, passa mais confiança para o aluno, para o examinando? Sim, porque esse apoio é importante, porque o aluno não vai sentir que ele está perdendo tempo. Você imagina que esses dias eu estava conversando com um aluno que não fazia ainda o SERS, meu aluno de graduação, que estava pegando os manuais para estudar para o exame da ordem. Você imagina ler todos os manuais de penal, civil, administrativo, constitucional, e correria o risco de, na hora de fazer a questão, ele se atrapalhar, porque ele está lendo tanta teoria e doutrina que ele poderia se atrapalhar. Eita, Agora, quando você pega um estudo estratégico, você vai ter um estudo focado para desenvolver a competência de resolução de questões, que é isso que o exame de ordem hoje exige, essa Exato. competência de saber resolver as questões, de um caso prático aplicar, e depois a parte objetiva. E aí o tempo que o nosso aluno tem, que eu acho que é curto, que hoje o tempo é a coisa mais preciosa que a gente tem, né, no mundo, ele já vai ser direcionado e isso ele consegue estudar com mais segurança e tranquilidade, que ele está colocando energia na parte correta que vai ajudá-lo a conseguir a aprovação. Isso mesmo, professora. A senhora foi cirúrgica aí no seu comentário. E a senhora falou de tempo, infelizmente, a gente está esgotando aqui o nosso tempo do podcast, era um bate-papo realmente para lhe dar as boas-vindas, trazer um pouquinho de suas vivências, de suas histórias, para que inspirem, né, que sirva de inspiração e de exemplo para tantos alunos que a senhora impacta diariamente aí com essas mensagens que a senhora recebeu. É uma interação que será inesquecível para eles, com certeza. Lá na frente eles vão sempre estar lembrando da senhora. Muito obrigado por dedicar aí essa parte, o tempo, que é tão precioso, como a senhora disse, com todo o seu carinho e atenção em atender ao nosso convite. Muito obrigado, professora. Eu que agradeço e desejo ao nosso aluno que está aqui assistindo todo sucesso do mundo. Vem, se você já está aqui, que ótimo. Se você ainda não veio, vem, porque aqui você vai ter realmente uma preparação humanizada. E eu tenho certeza que isso vai fazer diferencial depois no seu desempenho aí no mercado de trabalho. Obrigada pela oportunidade, viu, Jove? Obrigado Obrigada, também. amor. Obrigado. Até a próxima, professora Alessandra Mara, que é responsável pela preparação em Direito Administrativo para você que está aí na batalha para enfrentar o exame de ordem. Curta esse vídeo, compartilhe, espalha para todo mundo e fica ligado. Sempre tem novidades aqui no SES OAB, no nosso canal do YouTube, na nossa rede social no Instagram e, claro, também no www.portalexamedeordem.com.br. Tem post novo todos os dias. Confere lá. Um abraço, obrigado pela audiência e até a próxima.